Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Estava aqui no meu momento de adoração ao Senhor, às 15 horas da tarde, né? Um portal espiritual aí aberto, de oração. Quanto tempo sem fazer uma live? E eu tenho sentido realmente um chamado do Senhor a voltar a fazer aquilo que por tantas vezes eu fiz em obediência. E querendo ou não, esse novo estilo de vida, mudança, uma agenda com muitos compromissos, inclusive de trabalho, e todos eles são voltados para Cristo. Mas eu tenho... Oi, Fabiana! Nossa, Fabiana, que saudade! Eu sempre uso o seu testemunho para as minhas alunas do Mulher Referência, de como uma pessoa que se posiciona vai muito além. Muito obrigada pela sua vida e por estar aqui. Então, assim, depois de tanto tempo, né? Eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Sério, Fabiana? Oi, Dani, boa tarde. Compartilhar com vocês um pouquinho aqui sobre o devocional de hoje, sobre permanecer. Quantas vezes é desafiador, é difícil permanecer? Quantas vezes nós ficamos pulando de galho em galho, vamos dizer assim, e não permanecemos? No devocional de hoje, inclusive foi a Rafa que trouxe esse devocional no nosso grupo, foi permanecer na presença de Jesus. E quando eu fui ler a palavra, o Senhor ministrou tanto ao meu coração, e eu creio que vai agregar nas nossas vidas para trazer um ensino prático para nós em como permanecer. Oi, Sandra! Pastora Sandra, quanto tempo, que alegria ter a senhora aqui. Inclusive, eu vou deixar essa live gravada e vou colocá-la até no YouTube para conseguir acelerar, para ficar mais rápido. A passagem que nós vamos ler hoje está lá em... Deixa eu pegar meu óculos aqui. Está em João 20, a partir do versículo 11. Aqui vai falar da história de Maria Madalena, que ela permaneceu ali no túmulo. Aqui nós vamos falar de intimidade. E o Senhor vai trazer uma revelação bem profunda. E nós vamos fazer uma ligação sobre identidade. Então pegue papel e caneta, porque sempre que tem live, tem ensino, tem tarefa. Então pegue papel e caneta, porque eu sempre gosto de dar uma aula. Todas as vezes eu acredito que cada um o Senhor chamou de uma forma. E eu acredito que Ele me chamou para essa questão de ensino mesmo, né? Eu acho que a minha formatura, eu sou professora por formação, eu acredito que era para esse propósito. Eu sou formada em matemática, bacharel, né? Então docente em matemática, nada a ver, mas querendo ou não, tudo a ver, por essa questão da disciplina e do ensino mesmo. Então vamos lá, vamos ler juntas? E eu vou pedir para você compartilhar essa live com outras mulheres, porque muitas vezes... é aqui a oportunidade de juntas crescermos. Porque eu acredito que o crescimento é que vai nos fazer acessar aquilo que já está pronto no reino de Deus. Ai, tem uma pluminha aqui no meu olho. Oi, Gabi, boa tarde. Tá boa? Tudo bem? Então, vamos lá. João 20, no versículo 11 diz: Mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura. E enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. Então ela ficou aqui parada, chorando. Ela se curvou e olhou para dentro do sepulcro. Cadê? E viu. Então quando ela olhou, ela viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: Eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então ela olhou e viu Jesus, mas ela não reconheceu. E aqui o Senhor começou a ministrar o meu coração. Quando nós estamos passando por algum desafio,
Muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. Por quê? Porque a nossa dor é como se cegasse os nossos olhos. Jesus estava diante de Maria Madalena e ela, naquela dor profunda de ter perdido o mestre, ela não o enxergou, ela não o viu. E agora, essa mesma pergunta eu levo para você. Será que diante de tudo que você tem enfrentado, será que diante dos seus desafios, você tem enxergado que isso é a oportunidade de experimentar um milagre? Será que você tem entendido que isso é para te levar para mais próximo de Cristo? Algo interessante ali no início desse versículo é que ela estava sozinha, quer dizer, Jesus já havia morrido, Jesus já tinha sido enterrado e ela voltou para aquele lugar e viu que o sepulcro estava vazio. Ela permaneceu, né? Aqui fala que Maria ficou parada e chorando ao lado de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. Então, todos saíram, mas ela permaneceu. Será que ela permaneceu aonde? Ali, ó, onde estava Jesus. E muitas vezes nós saímos, mas Jesus nos manda, permanece em mim. Permanece porque você vai... Não, olha o que acontece. Aí nós vamos entender que essa permanência vai fazer com que nós possamos ouvir o nosso nome através da boca de Deus. E aí lhes disseram, mulher, por que tu choras? Ela diz, eles levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isso, voltou para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde tu puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltou-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Então, quando ele disse Maria, ela reconheceu que era Jesus. O que eu entendi aqui? Ela só reconheceu quando ele disse o nome dela. E nome fala de identidade. Sabe por que tantas vezes nós não conseguimos permanecer e nós não ouvimos a voz do Pai? Porque nós não sabemos quem nós somos em Deus. Falar que eu sou filha amada do Pai é fácil. Mas viver a nossa real identidade é a parte mais desafiadora. Por quê? Porque identidade significa confiança. A Bíblia me diz que o amor lança fora todo medo. E por que ainda o medo corrói a sua vida, o medo governa a sua vida, o medo tem governado os seus pensamentos e os seus dias? Porque você verdadeiramente ainda, você diz que é filha amada, mas não consegue confiar em Deus. Quando o médico te dá um diagnóstico que você vai morrer, você confia mais na palavra do médico. Quando o seu marido fala não te quero mais, você confia mais naquilo que ele te disse do que na palavra de restituição que Deus te falou que vai te entregar. Quando o seu filho está envolvido nas drogas e você acredita que aquilo não tem saída, você acredita naquilo que os seus olhos estão vendo, mas não acredita que a Bíblia diz sobre a vida dos seus filhos. E esse é o lugar de identidade fragmentada. No livro Submissas como Jesus, o primeiro capítulo vem fortalecer a nossa identidade. E sabe por que a nossa identidade é fragmentada? Porque desde o ventre, desde que estamos no ventre da nossa mãe, Satanás lança os dardos inflamados do inimigo para destruir a nossa imagem, a imagem e semelhança da qual nós fomos criados. E por isso palavras negativas, sentimentos de rejeição, que vão distorcendo, vão fragmentando a nossa identidade. Vai fazendo com que nós nos distanciamos do plano perfeito
que é ser a imagem e semelhança do Senhor. E por isso tantas dores e tantas crenças limitantes baseiam-se as nossas vidas. E por isso você não tem coragem de abrir uma live e compartilhar da palavra, ensinando para outros aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. E por isso ele te dá uma revelação para você entregar para o seu irmão e você pensa, o que vão pensar de mim? E por isso você no trabalho não expõe aquilo que você está pensando com medo de julgamento. Por conta de quê? Uma identidade fragmentada. São mentiras que nós vamos acreditando ao longo da nossa vida, e mentiras ditas ou sentidas várias vezes se tornam verdades, que são os sofismas. E como que nós vamos quebrar isso, Aline? Tirando do lugar da mentira e colocando a verdade. Essa mentira muitas vezes ela está enraizada dentro do seu modelo mental. Por isso Romanos 12:2 já nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E é nesse lugar onde as mentiras do mundo vão precisar ser substituídas pelas verdades da palavra. Aqui, muitas vezes, a dor, já aconteceu, então eu vou sair. Não. Maria Madalena ficou lá no túmulo, chorando. E aqui Deus fala para nós, permaneça neste lugar, declarando a verdade. Eu não sei como você está. Eu não sei qual é o desafio. E todos nós enfrentamos desafios todos os dias. Seja na nossa mente, seja com coisas palpáveis, porque tem muitas pessoas enfrentando desafios financeiros, onde está sem direção, não sabe o que fazer para pagar as contas. Outras estão com desafio no relacionamento. Outras estão enfrentando a depressão. Outras estão fracas na fé, sem conseguir buscar um direcionamento na palavra, sem entendimento. Outras estão passando por problemas na saúde. Mas o Senhor disse, permaneça em mim. Porque quando nós permanecemos em Cristo, Ele vai fortalecendo a nossa identidade. Ele vai moldando e tirando aquela mentira da qual nós vivemos tantos anos e colocando a verdade dele nas nossas vidas. Aline, mas eu quero fazer isso na forma prática. Aqui, como que na tarefa fala? Inclusive, se você não tem o livro de estudo Submissas como Jesus, essa é a oportunidade de você ter. Aqui tem até o dia da libertação. Porque quando nós recebemos a nossa verdadeira liberdade, a nossa identidade é revelada. É quando a nossa verdadeira identidade ela é revelada, nós somos libertos. Libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Liberta de tudo aquilo que nos causa dor. Liberta daquilo que nos paralisa. E como você faz isso na prática? Toda vez que vier um pensamento negativo, você vai substituir ele pela verdade de Cristo. Você vai declarar. Muitas vezes eu já tive muitas crenças paralisadoras. E mesmo quando elas vêm hoje, eu começo a declarar o Senhor. Eu sou muito fraca. A força, Jesus tem a força que eu preciso e tudo que eu preciso vem dele. Porque ele me fortalece. Quando eu estou fraca, eu sou forte em Cristo e eu começo a declarar isso na minha mente. Eu não sou amada. Cristo me amou primeiro, por isso ele se entregou na cruz em amor a mim. Eu começo a declarar isso na minha palavra. Eu sou feia, porque são palavras que eu já ouvi. Sabe o que eu declaro? Eu sou imagem e semelhança do Deus que criou todas as coisas. E Ele é perfeito, então toda a perfeição de Cristo se encontra dentro do meu ser. E por isso eu reflito a imagem e semelhança do Senhor. E é tão interessante como isso vai me fortalecendo. Então eu não estou te falando aquilo que eu ouvi falar. Eu estou te falando aquilo que eu faço. Para que eu permaneça com uma fé inabalável, para que eu permaneça em Cristo. Da mesma forma que Maria Madalena permaneceu. E aí, continuando,
Ele disse, Jesus disse-lhe, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falar essas coisas. Sabe por que foi Maria Madalena que ouviu a voz do Senhor? Porque ela permaneceu na presença dele. Ela permaneceu quando tudo parecia que tinha acabado. Ela decidiu. Olha aqui, talvez ela não, eu até escrevi isso, talvez ela não reconheceu Jesus, porque quando estamos na dor, é como se ficássemos cegas. Por isso, tantas vezes não conseguimos ver o que Jesus está fazendo ou dizendo, mas quando ele a chamou pelo nome, ela o reconheceu. E nome fala de identidade. Nome fala de identidade. Nome fala de identidade. E ela reconheceu a voz. Por quê? Porque ela tinha intimidade. Nós não vamos reconhecer a voz de Cristo se nós não tivermos intimidade com o Pai. Existem coisas que o Senhor vai revelar para nós se permanecermos. Essa foi até uma frase que a Rafa disse no devocional de hoje. Existem coisas que o Senhor vai revelar a nós se nós permanecermos. E eu escrevi, Pai, ajude-me a permanecer sempre na Tua presença. E essa é a nossa oração. Pai, ajude-me a permanecer na Tua presença. Então que essa seja a sua oração. É algo curto, mas que essa tarefa de declarar a palavra, de permanecer na presença de Jesus, seja o alimento para o seu dia hoje. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. Que nós possamos sempre permanecermos no Senhor. Que a sua palavra seja o nosso alimento diário. E que a nossa mente seja fortalecida com aquilo que nos dá esperança. Que toda mentira, todo peso, todo fardo que Satanás colocou nas nossas mentes seja agora trocado por ti. Porque o teu fardo é leve, seu jugo é suave. Por isso, Pai, seja conosco nesse dia. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. E eu quero... Ô, Márcia! Alegria te ver aqui. Se você não tem o livro de estudo Submissas como Jesus, me chama que eu vou te mandar o direct, porque você vai receber o livro físico, o caderno digital e um grupo no WhatsApp. E nesse grupo nós vamos compartilhar os áudios com as tarefas para que você possa viver a vida e vida em abundância que Jesus tem para nós. Está tudo pronto, basta acessar. Então me chama lá no direct, vou deixar essa live salva, vou colocar também no YouTube para que você possa compartilhar com outras pessoas e até acessar ela aí para ouvir de maneira mais rápida. Amém? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.